Olá, triguinhos, triguinhas, graça e paz, aqui é a Isabela Andrade. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que uma passagem, né, uma história, na verdade, e um aprendizado que o Senhor trouxe sobre a minha vida essa semana, tá bem fresquinho. E vocês sabem que eu compartilho com vocês aquilo que eu tô sendo instruída, nada diferente. Então, eu quero explicar pra vocês o que Deus me explicou através da história de Esté. Algumas qualidades na vida de Esté que a gente precisa ter na nossa vida. Primeira coisa, eu não vou ler o livro todo, né? Porque o livro é extenso, né? O livro não é grande, mas tudo que eu vou falar pra vocês está baseado em vários trechos. Então, se você não leu, eu recomendo que você leia. Se você já leu, eu recomendo que você leia de novo. Porque a Bíblia é viva e eficaz. Então, nunca é demais repetir, até pra você acompanhar o que eu tô dizendo pra você. Bom, primeira coisa que o Senhor falou comigo sobre a vida de Esté é que Esté era uma mulher, uma pessoa, né? Não quero deixar no gênero, quero que você entenda como pessoa. Esté era uma pessoa que ouvia. Não sei você, mas pra mim, essa é uma dificuldade. Porque quando eu encasqueto uma coisa na minha cabeça, se eu achar que é daquele jeito, olha, é uma luta pra eu se mudar de opinião ou de postura. E muitas vezes Deus, ele quer nos dar livramento. Deus, ele quer nos instruir. Deus, ele quer acertar nossos passos. E muitas vezes o conselho vem de pessoas próximas. E aí tem duas passagens na Bíblia que respaldam isso. Eu quero que você leia depois, que é Provérbios 11:14, que ele diz que na parte B, né, do versículo, que na multidão de sabedoria, na multidão de conselhos há sabedoria. E 1 Tessalonicenses 5:21, quando Paulo diz que a gente deve botar à prova todas as coisas e reter o que é bom. Então Deus começou a falar comigo que a gente precisa aprender a ouvir conselhos. É claro que você não vai ouvir todos os conselhos, mas reter o que é bom, ter sabedoria em ouvir. Esther, ela ouviu conselhos aqui por algumas vezes e eu queria que você depois desse uma lida. Primeiro, a Bíblia fala que quando ela estava lá no harém, sendo preparada para entrar no aposento do rei, a Bíblia diz que elas entravam num cômodo onde elas escolhiam as roupas e os acessórios para se apresentar ao rei. E a Bíblia fala que ela achou graça naquele cara que era o responsável por cuidar daquele harém. E achou graça em Esté, então ele decidiu ajudar a Esté. Então o que ele fez? Ele aconselhou a Esté quais acessórios e qual roupa escolher. Eu fico pensando, não sei vocês, mas a gente, mulher, né? Mulher tem muito isso. A gente sabe o que a gente gosta, né? O que fica bem na gente de roupa. Então a gente tende a saber o que escolher, acessório, roupa. A gente geralmente escolhe aquilo que a gente gosta na gente. Então imagina, Esté estando ali, ela poderia muito bem falar: nossa, quem é esse cara pra me dizer o que eu vou vestir? Eu sei o que fica bem em mim. Eu sei o que me valoriza fisicamente. Mas não. A Bíblia fala que Esté ouviu o conselho dele e não escolheu nada além daquilo que ele não tinha indicado. E aí a consequência disso foi que a Bíblia fala que quando ela entrou nos aposentos, o rei, quando viu ela, já elegeu ela como rainha, escolheu ela. O segundo momento que Esté também ouve conselho é quando Mordecai orienta ela que ela não conte para o rei, né, sobre a sua origem, né, sobre da onde ela veio. E Esté mantém esse segredo, né, ninguém pergunta, ela também não fala de onde ter era. Em outro momento também que Esté ouve o conselho e segue o conselho é quando vence a notícia de que o povo judeu tem um dia para ser destruído, e Mordecai manda um recado a Esté pedindo para que ela se apresente diante do rei. E essa passagem me deixou muito intrigada, porque sempre quando eu ouço falar de Esté, a gente ouve sobre a coragem, sobre o posicionamento, mas é interessante você ler esse trecho, porque quando Mordecai fala com ela para ela se apresentar diante do rei, a primeira resposta dela é uma recusa. E eu fiquei pensando assim, se Mordecai não insistisse, talvez Esté não se apresentaria diante do rei, porque tinha uma cultura naquela época que se a mulher, qualquer pessoa se apresentasse diante do rei sem ser chamada e o rei não estendesse o cetro, ela poderia morrer. Então aqui eu fico pensando que na verdade o corajoso e o cara cheio de fé era Mordecai, que ele simplesmente acreditava piamente que se Esté fosse lá, Deus iria honrar Esté. Isso é fé, porque não tem nenhuma passagem na história que diz que Deus falou isso pra ele. Não tem. Nada que fala, Mordecai ouviu Deus e foi não tem. Mordecai simplesmente acreditava. Fé em quem era o Deus de Israel. E aí, se você lê a história, se você já leu, se você conhece, ela se apresenta e o rei acha favor nela e aí ela consegue se posicionar. Mas o que Deus falou comigo é que não adianta você só ouvir os conselhos e não colocar em prática. Aqui diz que Esté por 2 momentos colocou em prática. Ela talvez passou por cima do que ela achava, e no segundo ela realmente teve coragem. Não tô dizendo que Esté não foi corajosa, mas ela teve coragem de enfrentar o medo de talvez morrer,
para seguir um conselho do seu pai primo, né? Mordecai era parente, mas criou ela como filha, para poder crer que Deus ia dar livramento tanto a ela quanto ao povo de Israel. A Bíblia fala nesse trecho, ó, depois que ela concorda com Mordecai e decide ir até o rei, a Bíblia fala que ela pede para que Mordecai peça para que o povo de Israel jejuasse e orasse por ela, e ela também coloca todas as suas servas em oração, para justamente nesse dia que ela fosse colocar diante do rei, ela não morresse. Então Esther poderia ter usado a sensualidade, Esther poderia ter usado, porque afinal de contas ela foi escolhida pelo rei, o rei apreciou Esther. Esther poderia usar o fato de ser rainha, enfim, mas não, Esther usou a oração e o jejum para conquistar algo no natural. E aí eu preciso que você tenha isso consciente na sua vida, o poder da oração e do jejum para a gente conquistar batalhas naturais, começando pelo espiritual. Uma coisa também que chama muita atenção, que eu quero dividir com vocês, é que no preparo de Esther, enquanto Esther estava sendo preparada, a Bíblia diz que ela ficou, isso tudo no capítulo 2, que ela ficou 6 meses, 12 meses sendo preparada, 1 ano. 6 meses ela foi tratada com mirra, e a Bíblia fala que os outros 6 meses com cosméticos e perfumes. Eu não sei vocês, mas eu achava que mirra era um perfume, não que não seja, no nosso tempo hoje mirra é uma essência. Mas naquela época eles usavam a mirra mesmo, a planta. E aí eu fui, e fiquei com esse versículo na cabeça, e aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri, né, aprendi que mirra é uma planta usada de forma também medicinal. Eles usavam mirra para combater inflamações, para combater infecções. Então aqui eu entendi que antes de preparar Esther com cosmético, com beleza, com externo, eles precisavam curar fisicamente o corpo de Esther. E aí o que o Espírito Santo falou comigo, que eu quero compartilhar com você, é que muitas vezes no nosso processo, antes de Deus embelezar o teu processo, antes de Deus te dar aquilo que você quer, talvez materialmente falando, ou as suas conquistas, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, Deus ele tem um propósito em curar você fisicamente no sentido da alma, vamos dizer assim. Foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Deus ele deseja curar a nossa alma, nos tornar homens e mulheres com a alma curada, saudáveis emocionalmente, porque, amados, muitas das vezes a gente pode chegar a patamares altíssimos, em conquistas altíssimas, mas se você não tiver um emocional estabilizado, uma pessoa emocionalmente estabilizada, emocionalmente curada, você coloca tudo a perder. Na nossa sociedade hoje não é difícil ver isso, pessoas que talvez conquistaram muitas coisas, financeiramente falando, prosperidade, mas que têm uma vida conturbada porque o seu emocional é desestabilizado. E tem emocionais que são tão desestabilizados que eles interferem nas relações, ele interfere na sociabilidade dessas pessoas, e aí é triste porque você vê pessoas que conquistam muito, mas ao mesmo tempo ela mesma destrói porque elas têm um emocional não tratado. Então Deus ele quer tratar o nosso emocional. Foi exatamente assim que o Espírito Santo ministrou com o meu coração. Por último, eu quero falar de Vasti, que está dentro do livro de Esther, que começa a história de Esther, que é a rainha que se negou a se apresentar diante do rei. Eu confesso para vocês que quando eu leio isso, a primeira coisa na minha cabeça que eu penso, mas ela era obrigada? Ela era obrigada aí? E aí eu quero falar com vocês o que o Espírito Santo falou comigo a respeito disso. Queridas, independente de submissão, feminismo, obrigação, marido, mulher, o que o Espírito Santo falou no meu coração foi o seguinte: a gente precisa se submeter a posição que nós assumimos, ou a gente precisa submeter a posição que nós estamos. Exemplo, uma mãe que acaba de ter um filho e na qual essa criança precisa mamar, a submissão dela é essa criança. Ela é obediente a essa criança? Não. Só que ela é responsável por aquele neném. Então você não vê uma mãe normal, né, vamos dizer assim, que tenha que dar de mamar se ausentando porque ela sabe que a criança precisa. E se ela precisar se ausentar, quem é mãe sabe, é toda uma logística, né? De deixa o leite, bota uma madeira, a criança já mama, não mama, se não mama não pode sair, porque é o gal, né, que a gente chama de gal.
que Deus começou a falar comigo? O maior problema em Vasti é que ela tinha uma posição e ela precisava entender a autoridade que a posição dela exercia. E depois, durante o livro, a gente vê isso acontecendo, a gente vê os mestres falando que o problema dela ter negado ir é que agora todas as mulheres do reino talvez iam também querer se rebelar contra os seus maridos, né? Talvez ela teria um motivo muito fácil de se explicar do porquê não ir, mas em muitos momentos, queridos, a gente precisa entender a influência da nossa posição, quem nós somos, e por causa dessa influência, a gente precisa vigiar nas atitudes que nós tomamos. E aí eu quero trazer isso também para o cristianismo. Se você prega Jesus, se você crê Jesus como teu Senhor e Salvador, se você não vigiar no seu posicionamento, na maneira que você age, as pessoas não vão enxergar em você esse Jesus que você prega. E não adianta você falar que Jesus é lindo, que você ama Jesus, se as pessoas não veem Jesus em você, se as pessoas não veem Jesus em mim. Então, as minhas atitudes, elas declaram, as minhas atitudes e as minhas reações, já falei isso aqui em outro vídeo, a maneira que eu reajo a certas coisas definem, demonstram, revelam muito mais quem eu sou. Bom, o resto fica aí com você, o Espírito Santo. Eu acredito que quando você lê isso aí, o Espírito Santo vai falar muito com você. E se ele te der outras revelações, não retenha. Coloca aqui no comentário para que eu possa ser abençoada, para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo também possam ser abençoadas e recebam como eu tenho recebido do Espírito Santo e tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês através da internet. Espero que Deus te abençoe. Graça e paz.